Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online, nessa manhã, dia 15 de agosto de 2021. É uma alegria muito grande ter você, sua família e toda a sua casa conosco para podermos juntos aprender da Palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, já tenha podido tomar o seu café da manhã e esteja com o coração aberto e a mente sã e tranquila para aprendermos mais da Palavra de Deus. Estamos estudando ao longo dessa nova série, sobre o perfil do autêntico cristão, à luz das 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e temos visto um raio-x do perfil do autêntico cristão. Quais são as características que João descreve e que nós podemos utilizar para saber se somos e se outros são de fato autênticos cristãos, né? Muitas vezes nós vemos muitas pessoas se dizendo cristãs, porém nós precisamos fazer essa avaliação a partir do texto bíblico, né? Não a partir daquilo que a gente pensa ou daquilo que nós imaginamos. Portanto, estamos aí nessa caminhada de estudo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu quero te encorajar, como sempre, você mandar aí a sua mensagem, mandar aí o seu WhatsApp, tá bom? Para outras pessoas, para outras famílias, pessoas que você ama, pessoas que você conhece e que podem, também necessitar desses estudos, desses aprendizados. Então, compartilhe, comente, curta e siga, tá bom? O canal aqui da igreja, porque é uma forma também de você ajudar esse conteúdo, chegar a mais pessoas e também a muito mais vidas. Amém? Vamos orar nessa manhã para darmos início aí à nossa EBD, ao nosso ensino e ao nosso estudo. Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho, Deus, de fazer parte da Tua obra através desse instrumento, através dessa forma online. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado, Deus, esta bênção, essa ferramenta. Somos gratos ao Senhor por podermos estudar a Tua palavra com a Tua igreja, onde quer que esteja cada um, onde quer, Deus, que essa aula for chegar, que o Senhor possa conduzir a Tua palavra. Abra, Deus, o nosso entendimento, abra a nossa capacidade de pensar, nosso raciocínio, de modo que o Senhor possa trazer luz à nossa mente naquilo que nós ainda não entendemos. Assim oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, queridos, vamos aí continuar a nossa EBD. Estamos, então, estudando sobre o perfil do autêntico cristão, aprendendo com o apóstolo João. Lembrando, que nós estamos pegando como referência 1ª, 2ª e 3ª João, João, escrevendo as suas epístolas, em especial a primeira epístola, combatendo aquela ideia do gnosticismo, de que Jesus ele era apenas espírito, ele não tinha matéria, ele não tinha corpo, que se Jesus andasse na praia, você não veria as pegadas dele na areia, porque ele era espírito. E João escreve combatendo esses pensamentos, combatendo essa ideia até mesmo filosófica, Ali estava os gnósticos, na verdade, eles estavam muito levados pela a filosofia platônica, que a matéria é má, ela precisa ser repelida, que o espírito que é bom, e João mostra que ele veio em carne, literalmente falando, que ele andava, que eles tocaram, que eles falaram, que eles ouviram, que os próprios olhos, João diz, os próprios olhos viram, foi um testemunho ocular, andou, pegou, tocou em Jesus. Então ele refuta essa ideia e no meio desse caminhar, dessa descrição, dessa orientação, João vai então nos dando os itens da prateleira do autêntico cristão. E é sobre isso que nós estamos estudando. Na primeira semana, nós já viemos aprendendo sobre a questão de que o autêntico cristão tem comunhão com Deus, e aí nós entendemos o que é comunhão, não é simplesmente uma falácia, não é uma força de expressão, não é simplesmente falar que tem comunhão com Deus, existem questões muito práticas que revelam isso. Estudamos sobre que também o autêntico cristão, pelo seu perfil, é quem reconhece, a Deus. Então não é aquela pessoa que diz que conhece a Deus por uma tradição, por uma cultura, não, ela conhece porque ela vive, ela aceita a sua mensagem, aceita a sua obra, aceita a sua palavra, anda conforme os seus mandamentos. E hoje nós vamos, semana passada fomos do versículo 1 até o versículo de número 8, hoje nós vamos do 9, nós vamos a partir do 8 até o versículo 12, e como a base hoje para a gente pensar, aí dentro desse contexto do texto, João
1 João capítulo 2, verso 9, João disse assim: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. É importante, antes da gente entrar aqui nos textos, né, nos versículos de forma especial, você lembrar que João está escrevendo para os da igreja. João está escrevendo para os de dentro da mesma fé, tá? João está escrevendo para os irmãos, para a igreja que estava vivendo aquele momento com essa filosofia permeando, né, o seu interior, permeando a sua pregação. Alguns irmãos se desviaram da fé e estavam com essas práticas. João está escrevendo, então, para os crentes. Então, veja, quando a gente vê em 1ª, 2ª, 3ª João, irmão, tá? Aqui não está falando de grupos externos da igreja, ele está falando para a igreja, está falando para crente. Portanto, se você estiver assistindo essa EBD e você ainda não aceitou Jesus, fique com a gente, vai ser um prazer ter você aqui, porém, em alguns momentos você vai perceber muito claramente que eu vou me dirigir aos irmãos em Cristo, porque é isso que João está falando. Então, nós estamos fazendo um estudo expositivo, estamos expondo aqui a palavra, expondo o texto bíblico e todo o seu contexto, para que a gente tenha uma melhor compreensão desses assuntos. E João diz então no verso 9 que aquele que diz, né, de novo, lembra, João sempre diz isso, né, irmãos? Tem coisas que são, como a gente viu naquele raio-x que eu sempre mostrei nas outras aulas, né? Tem questões internas e tem questões externas. Aquele que diz que está na luz, ou seja, a pessoa que diz, né, ela fala que está na luz, porém, João diz, ele odeia seu irmão. Irmãos, o ódio, ele tem sua dimensão interna, né? Você pode ver o dono do ódio, né? Mas você não pode ver o ódio, né? O ódio não tem uma forma, você não consegue pegar no ódio, né? O ódio é um conceito filosófico, né? É um conceito, digamos, que você não tem como tocar. Você pode ver a pessoa que porta o ódio, né? O resultado do ódio. Então, João diz, a pessoa que diz, certo, que está na luz, ou seja, luz aqui, lembrando sempre, irmãos, é que está alinhada com a palavra de Deus, que aceitou Jesus, aceitou a sua palavra, aceitou sua obra, aceitou sua morte, aceitou sua ressurreição, tá? Para quem aceitou que Jesus de fato veio em carne, ele não foi um mero espírito, João diz, aquele que diz isso, porém essa pessoa ainda odeia seu irmão, até agora ela está em trevas. Essa pessoa não veio para a luz, ela ainda não está clara, ela não está transparente, ela não está límpida. Falta algum item ainda na vida dessa pessoa. Importante lembrar aqui que João está falando, está reconhecendo então que essas pessoas são crentes. Essas pessoas elas têm a terminologia de crente, né, de cristãs, elas estão dentro da igreja. O problema dessas pessoas, ou seja, a limitação dessas pessoas, é que elas, apesar de estarem na igreja, caminhando como crente, ainda há um comportamento que precisa ser alinhado, ainda há uma área da vida delas que precisa ser ajustada. João não diz, em nenhum momento nós vamos ver isso, que é para jogar essas pessoas fora, né, que essas pessoas não prestam. Não, pelo contrário, né, o tempo todo ele está trazendo uma espécie de um discipulado para que essas pessoas entendam, reconheçam que sua condição é de trevas e que elas precisam estar na luz. Elas estão a um passo de estar na luz, mas elas não estão ainda plenamente. Portanto, aquele que diz que está na luz, mas ele odeia seu irmão, até agora ela está em trevas. Bom, irmãos, o terceiro item da prateleira aí, né, do perfil do autêntico cristão é que ele não odeia os cristãos. Olha o que João falou, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora ele está em trevas. Então, um dos itens da pessoa que é uma autêntica cristã é que ela não odeia os outros cristãos. Por que eu estou usando aqui a expressão cristãos? Para a gente deixar muito claro que João está falando que aquele que é crente, ele jamais odiaria outro crente. Jamais. Pastor, ele pode odiar as pessoas de fora que não são crentes? Claro que não, né, irmão? Se você não vai ter ódio do seu próprio irmão, quanto mais das pessoas que não são da igreja, né? Isso não cabe isso aqui. Claro que não. Óbvio que João, no texto, a gente vai ver isso agora verso a verso muito claro, João está falando para os crentes, para os de dentro da igreja, e está deixando claro que aquele que é de fato um verdadeiro cristão, ele não odeia os outros cristãos. Ele não tem mais essa possibilidade dentro dele, porque você vai ver que João diz que o perdão do pecado
que tivemos por Cristo, ele deveria ter feito essa limpeza geral dentro de nós. Não era para ter sobrado nenhum tipo de resquício, né, do velho homem, né, do homem caído, do velho Adão. Era para nós estarmos, de fato, plenos em Cristo. Vamos então aí ler, né, 1 João capítulo 2, do verso 8 ao verso 12, que é o trecho que nós vamos estudar hoje. Então, João, no verso 8, ele disse assim: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Se você foi observador, você viu que no versículo 7, tá? Se você voltar aí no versículo 7, você vai perceber que João, tá? Aqui no verso 7, você vai perceber que João ele disse assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Bom, no verso 7, João diz que não está escrevendo um mandamento novo. No verso 8, ele diz que está escrevendo um mandamento novo. Bom, vamos entender melhor isso aqui rapidamente. João, quando ele diz no verso 7 que ele não está escrevendo um mandamento novo, o que ele está se referindo é tudo aquilo a que ele vinha falando antes. Ou seja, João, nós vimos na semana passada que João estava falando sobre a comunhão com Deus, né? A pessoa que conhece a Deus. Ou seja, vocês que dizem, ele chega a dizer, né, 2 João 2,4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então João está dizendo no verso 7, olha, amados, eu não estou escrevendo nada novo para vocês. Sobre conhecer a Deus, sobre conhecer a Cristo, eu não estou escrevendo nada novo para vocês. Pelo contrário, são coisas antigas, vocês já sabem isso, não tem que escrever nada novo. Aí no verso 8 ele diz, no entanto, o que lhes escrevo, ou seja, o que eu vou escrever agora, aí tem novidade. O que eu vou colocar para vocês agora tem novidade. Aí tem algo que vocês precisam, para vocês redescobrir. É para vocês revisitarem e verem que aquilo que até então existia na cultura, na tradição religiosa, agora tem um mandamento novo. Então João ele diz, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual, ele não fala que mandamento é esse ainda, né? Mas ele fala o qual é verdadeiro nele e em vocês, tá? Esse mandamento, naturalmente, é a própria palavra, né? Então, ela é verdadeira nela mesma, mas ela também vai ser verdadeira em vocês, né? Desde que vocês coloquem em prática, ela vai ser verdadeira em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vocês estão sendo tratados, né? As trevas, essas densas trevas que não me faz ter comunhão com Deus, não me permite reconhecer a Deus, me faz falar que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus, que eu reconheço a Deus, mas minha prática é outra. Não me deixa ver a palavra de Deus como o meu livro de regra e fé, respeitar os mandamentos. Isso tudo, João disse, olha, essas coisas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vocês estão, de fato, sendo trazidos à luz verdadeira, que é a própria palavra de Deus. Aí no verso 9, ele começa, então, a descrever, e foi o que nós lemos, né, como nosso texto base hoje, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas, tá? Então, João, na verdade, irmãos, esse novo mandamento, né, que ele está dizendo que está trazendo aqui agora, ele vai falar sobre o amor em relação aos irmãos. Então, verso 9, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. Ou seja, essa pessoa ela não mudou de nível, né? Ela não deu o segundo passo no degrau aí, né? Nessa escada da salvação. Ela só botou o pé e ficou com o pé no primeiro degrau e achou que ele estava bom, mas existem outros a serem subidos. Verso 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Tá? Na contramão de quem afirma estar na luz e continua em trevas, João também diz que quem ama seu irmão permanece na luz. Né? A pessoa não saiu dali, ela está. Né? É uma condição, é um estado. Ela está na luz, ela permanece porque ela ama a seu irmão. E nele não há causa de tropeço. Tá? Já vamos explicar melhor esse texto. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Verso 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome do nosso querido Jesus. Filhinho, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados,
graças ao nome de Jesus. Queridos, muito bem, vamos lá entender melhor, né, a palavra de Deus e por que o autêntico cristão não odeia outros cristãos. Primeiro aqui eu queria que você diferenciasse, irmãos, o que é um cristão do que uma pessoa comum, nesse trecho, tá? Nesse contexto. Irmãos aqui, que João vai usar diversas vezes, nesse contexto, refere-se aos irmãos da mesma fé, da mesma crença, dos mesmos valores eternos. São os de dentro da igreja, tá? João não está escrevendo para os de fora, ele está escrevendo para os de dentro da igreja. E aí, há que se diferenciar quando ele não vai citar aqui, mas em outros momentos pode ser que apareça a palavra pessoas, semelhantes, né? Aí está se falando da sociedade em geral, de outros povos, de outras culturas. Então, nesse contexto, João está escrevendo aos da igreja. Então, ele está chamando de irmãos, tá? Não é seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Engloba também, claro. Porém, ele está falando de irmãos em Cristo, aqueles irmãos que são da igreja. E de que igreja é essa, pastor? Queridos, aí nós estamos falando, né, da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, ou seja, a igreja que, onde você for, existe a igreja de Cristo, existe um povo, existe ali os verdadeiros adoradores, nós temos que entendê-los como nossos irmãos, tá? Só para a gente poder deixar isso claro de que se trata de irmãos em Cristo. Bom, então o terceiro item da prateleira aí do autêntico cristão, irmãos, que a gente pode ver no perfil, é que ele não odeia seus irmãos ou não odeia os outros cristãos. Ele não tem abertura bíblica para tal prática. Então veja, no verso 8, João ele diz que, no entanto, o que lhes escreve é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Queridos, o que João está trazendo aqui é que o amor de Deus não deixa espaço para o ódio. O amor de Deus não deixa espaço para o ódio. A pessoa que aceitou a Jesus de verdade, se converteu de verdade, entendeu a salvação de verdade, essa pessoa ela é totalmente preenchida pelo amor de Deus, logo, não há nenhuma possibilidade, não há nenhum argumento que justifique essa pessoa ainda ter ódio, porque o amor de Deus ele não deixa espaço para o ódio, tá? Porque funciona assim, irmãos, não existe, digamos assim, não existe neutralidade, né? Emocional nem espiritual, irmãos, não existe, tá? Então, assim, se você está com o amor de Deus, não tem lugar para o ódio. Se você está com ódio, não tem lugar para o amor de Deus. As duas coisas não cabem no mesmo espaço, tá? E aí, João, ele está ensinando aqui o seguinte, olha, o amor, ele tem prioridade como escudo de proteção. No entanto, lhes escrevo um mandamento novo, ao qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Esse amor de Deus, ou seja, quando eu entendo que o amor de Deus, ele me preenche plenamente, ao aceitar a Jesus, aceitar os seus mandamentos, a sua obra, notadamente, eu já desconsidero sentimentos outros, por exemplo, como ódio. Eu não tenho motivo para odiar meus irmãos. Primeiro, porque eu sei que eles são tão pecadores como eu sei que eles são tão falhos como eu sei que eles estão tentando ir ao céu do mesmo jeito que então eu não tenho motivação. Eu desconsidero as pequenas questões, né? Os pequenos problemas, as famosas questiúnculas da vida. Eu desconsidero, sabe? Eu jogo isso para o lado, não faz sentido. Eu não vou permitir que o ódio, né, ocupe o meu coração, sendo que ele está preenchido pelo amor de Deus, sendo eu consciente dos males que esse ódio vai causar. Então, quando eu estou preenchido pelo amor de Deus, né, e ele está de fato em mim porque eu aceitei Jesus e sua obra, o amor de Deus ele tem agora uma prioridade como escudo, né? Porque como João disse aí, olha, o qual é verdadeiro nele e é verdadeiro em vocês. Esse novo mandamento que está se trazendo de amar, né, o seu irmão, de não odiar o seu irmão, ele traz um escudo de proteção para a gente. Porque as trevas espirituais, irmãos, elas perdem a força frente ao amor de Deus. Por isso que essas trevas elas vão se dissipando
e já brilha a verdadeira luz, porque quando chega o verdadeiro amor de Deus, essas trevas que nós temos em nós, né, emocionais, espirituais, essas coisas elas começam a deixar de fazer sentido em nossa vida e a verdadeira luz, através da palavra de Deus, vai lançando, né, os seus feixes de luz sobre as trevas e as trevas não podem mais resistir, elas não podem mais ocupar. Que onde você liga uma luz, o que acontece? As trevas desaparecem. Agora, onde você apaga uma luz, irmãos, domina o quê? As trevas. É uma coisa óbvia, é uma coisa quase que matemática, né? É uma questão até física. O verdadeiro amor, ele traz luz sobre os sentimentos em trevas, pois as trevas estão se dissipando, porque a verdadeira luz ela está chegando, ela está brilhando, né? E na medida que essa verdadeira luz se brilha, ela vai agora melhorando a cada um de nós. Engraçado, no verso 7, quando ele falou que não estava trazendo mandamento novo, irmãos, é importante você ter isso em mente. O que João estava ali conectando o verso 7 com 8, olha, vocês já sabem de todas essas práticas que eu venho falando, sobre comunhão com Deus, sobre conhecer a Deus de fato, né, e viver isso na prática. E agora, quando ele vai falar desse amor, né, de não odiar os irmãos, ele traz aqui, olha, a luz ela está se dissipando, a verdadeira luz ela está indo embora, ela está se acabando, porém, entretanto, todavia, essa luz que está indo embora, essa luz que está se perdendo, né? É como se fosse ela uma luz difusa, não. A luz, que é a palavra de Deus, ela brilha tão forte que vai dissipando as coisas ruins, as coisas velhas vão sendo colocadas de lado, e aí brilha a luz de Deus sobre as nossas vidas. Lá em 1 João, nós vamos chegar ainda, né, na 1 João capítulo 4, mas no verso de número 18, 1 João 4, 18, João disse assim, olha, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Interessante que João, ele vai vincular o fato de nós amarmos os irmãos e não podemos ter ódio pelos irmãos em Cristo, ao fato de que esse amor de Deus que nós recebemos é o que nos condiciona a isso. É o que faz com que eu e você tenhamos capacidade, condição, né, de romper aí e de não viver uma vida baseada simplesmente, digamos, vivendo uma vida de ódio, né? Literalmente em ódio, e nós já vamos aprender mais sobre isso aqui. Portanto, o verdadeiro amor, né, ele traz a gente, né, no meu e no seu coração, ele vai trazer à nossa vida sentimentos, irmãos, de que assim não pode, né? Eu não posso ser um servo de Deus, uma vida em Deus, uma vida em Cristo, mas ao mesmo tempo ser ocupado por sentimentos terríveis, né? Que é o sentimento de ódio. E aí eu quero te lembrar que assim, quando você olhar aí, por exemplo, Romanos, irmãos, Romanos, capítulo de número 8, abre sua Bíblia, Romanos capítulo 8, o verso 38 e o verso 39. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Interessante que Romanos 8, 38, de forma especial o verso 8, ele deixa claro que nada pode nos separar desse amor de Deus. Uma vez que eu recebi esse amor, nada, sabe? Nem os nossos sentimentos que estavam em trevas, porque agora eu já estou na verdadeira luz, ok? Agora o verso 9, João ele é muito enfático, né? Ele é muito direto, ele é muito objetivo nesse novo mandamento, né? Nessa nova leitura que ele está trazendo para os irmãos. Ele diz, olha, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Irmãos, veja que interessante, por que é importante, né, a gente estudar a palavra de Deus. De novo, João está usando a palavra irmão aqui, de novo, refere-se aos crentes, aos da igreja, né, aos da mesma comunidade, sabe, aos da mesma fé. Então, João está dizendo, a pessoa, né, que afirma andar na luz, a luz já brilhou, né, as densas trevas foram embora,
Mas se essa pessoa continua odiando o seu irmão, essa pessoa continua nas trevas. Essa pessoa continua odiando os crentes, ela está em trevas. Essa pessoa não está plena ainda, sabe? Ela ainda não se libertou. Ela ainda precisa rever suas bases. Queridos, o autêntico cristão, ele não odeia os seus irmãos, queridos, porque ele venceu as trevas escolhendo estar na luz. Porque é uma questão de escolha. Eu escolho, eu decido, né? Eu é que decido se eu vou viver uma vida ainda dentro da igreja, mas em trevas, ou se eu vou viver uma vida dentro da igreja, mas totalmente na luz. Não vou permitir que sentimentos tenebrosos venham ocupar o meu coração. Olha o que João disse aí. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ele está dizendo que ele não está dizendo que essas pessoas eram do mundo, essas pessoas estavam na comunidade. Porque se elas estão afirmando que que ela está na luz, mas ela ainda continua odiando seu irmão, ela está permitindo esse sentimento tomar conta dela, ele está dizendo, ela continua nas trevas, tá? Essa pessoa não está perdida, ou seja, ela está na igreja, ela está no nosso meio, ela está no nosso ambiente, ela está frequentando os cultos aí. Porém, o comportamento dela pode fazer com que ela perca, inclusive, sua salvação. Porque não pode entrar ninguém, irmão, ter salvação uma pessoa que está com o coração cheio de ódio, porque ou você está cheio de ódio ou você está cheio de Deus, né? Os dois não vão ocupar o mesmo espaço, né? Não existe neutralidade, ou um ou outro. Bom, o segundo aprendizado que nós temos aqui, então, no verso 9 o autêntico cristão é uma pessoa que venceu as trevas, irmãos, escolhendo estar na luz. É uma questão de escolha. Não há comunhão entre luz e trevas, amor e ódio, Deus e o mundo. Nós já vamos ver João ensinando sobre isso. Não há comunhão. Essas coisas, elas não podem viver no mesmo espaço. Então, eu é que preciso decidir, né? O que eu quero. Eu quero viver na luz ou eu quero viver nas trevas? Eu quero viver tendo ódio no coração que me faz odiar meus irmãos? Ou eu não quero mais ter ódio de ninguém? Eu vou jogar esse tipo de sentimento fora. Chega, eu vou superar esse sentimento, porque eu tenho um sentimento melhor. Eu tenho algo mais excelente, que é o amor de Deus. Se eu tenho o amor de Deus, se eu tenho a luz, para que eu vou perder tempo com sentimento de trevas? Queridos, o que nós temos que lembrar é que João está vinculando aqui, irmãos, essa ideia desse ódio, essa pessoa que odeia esse ódio, a trevas, irmãos, ao maligno. Ele não está falando aqui, sabe, de uma coisa bacana, uma coisa releva. Ela é assim mesmo, ela odeia todo, mas ela é gente boa. Não, é incompatível, né? Não existe essa história de que ela odeia todo, mas é gente boa, né? Ah, a pessoa cheia de ódio, tadinho ou tadinho, irmãos, temos que parar de vitimizar, uma questão de escolha, né? Salvo se a pessoa não for capaz de suas faculdades mentais, a pessoa tem um problema comprovadamente, né, por especialista, que ela tem uma dificuldade de distúrbio mental, ok, mas não sendo isso, a gente não pode tomar o caos como normal. Não é normal. Então, aquele que é o autêntico cristão não odeia os irmãos, por um motivo simples, ele escolheu vencer as trevas estando na luz. O comportamento, irmãos, ele é o reflexo do coração. Tá? Por isso que João diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, tá? A pessoa ela está falando, né? Ela verbaliza. Porém, essa pessoa está agindo de forma errada. Senão, ninguém saberia, né? Ele poderia até odiar o irmão, mas ninguém sabe. O problema, irmãos, é que você não consegue esconder sentimento. Tá? Lembre-se, o corpo é a boca da alma. O corpo é a boca da alma. Se você tem sentimento, seu corpo vai denunciar. Seus lábios vão denunciar, sua mão vai denunciar, seus olhos vão denunciar, os seus pés vão denunciar, sua postura corporal vai denunciar. Não tem jeito, tá? Por isso que existem questões internas e questões externas do autêntico cristão. Por isso que é fundamental nós estarmos sempre visitando, amados. Sempre visite a sua vida emocional, a sua vida espiritual, para ver como é que você está, porque isso vai, de uma hora ou de outra, isso vai ficar explícito para todo mundo. Portanto, o comportamento é o reflexo do coração. No mundo espiritual, irmão, não existe espaço neutro, né? Já falei sobre isso. Então, assim, se a pessoa ela está com trevas, né? Vivendo em trevas, achando que está, não, mas eu estou com um pouquinho de luz, um pouquinho de trevas, olha, não existe um pouquinho, né? Não existe espaço neutro. João capítulo 8, tá? Agora lá no Evangelho de João, tá, irmãos? Capítulo 8 e o verso 12, João disse assim, ó, respondeu ela, ninguém, Senhor, e disse ele, nem eu te condeno, vai e não
peques mais. Aí no verso 12, ainda de João capítulo 8, logo depois, naquele momento ali onde aqueles homens queriam apedrejar, né, aquela senhora que estava vivendo numa condição de prostituição, logo depois Jesus fala com ela para ela ir não pecar mais, no verso 12 ele disse assim, olha, então Jesus tornou a falar dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá luz da vida. Olha que coisa interessante, João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas. Ou seja, o que o apóstolo João está legitimando aqui, irmãos, é o que Jesus já vinha falando lá desde os evangelhos. Ele é a luz do mundo. Quem segue a ele, ou seja, quem é seu seguidor, quem caminha com ele, quem ama a sua obra, a sua palavra, né, os seus mandamentos, essa pessoa ela está escolhendo um lado, e ao escolher um lado, ela joga fora o outro, que é as trevas. Porque ele diz, de modo algum, essa pessoa andará em trevas. Por isso que ele falou antes com a prostituta, né? Vá e não peques mais, né? Ou seja, vá, viva a sua vida, mas não viva uma vida de pecado, né? Mude a sua história, mude sua realidade. Então, o cristão autêntico é aquele que venceu as trevas escolhendo estar na luz, porque de fato é uma questão de escolha. Um texto também que eu acho muito interessante para pensar sobre isso aqui, irmãos, é Salmos 119, né, o salmo mais longo da Bíblia, Salmo 119, o verso de número 105, olha aí o que vai nos ensinar. Olha o que o salmista, a mente, né? O que a pessoa quando está cheia de Deus, olha o tipo de pensamento que lhe vem à cabeça. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja que a relação luz-trevas, tá? Ela na Bíblia não é nada novo. João não está trazendo nada novo com esses pensamentos, né? Isso está perpassando toda a palavra de Deus. O que João está trazendo aqui é que para os irmãos da igreja, olha, você que diz que anda na luz, né? Mas você está odiando seu irmão, você continua em trevas, você não está tratado. Você não foi discipulado, a palavra não entrou no seu coração, está faltando um pedacinho daí. Acerta essas coisas. Querido, o autêntico cristão, ele venceu as trevas escolhendo estar na luz, tá? Então escolha andar na luz, escolha jogar fora trevas. E aqui, ó, outra lembrança. Tá vendo a palavra odeia aí, né? Ou ódio. Irmãos, esse ódio aí, tá? Essa afirmação de João, que é a pessoa que odeia, né, o irmão, essa palavra ódio lá no grego, tive curiosidade de lá dar uma olhadinha para ver se ainda minha cabeça estava boa. Irmãos, é ódio da forma mais vil possível, tá? É aquele ódio de que a pessoa ela não consegue olhar nos olhos, ela não consegue ficar no mesmo espaço, tá? É uma espécie de um repúdio. A pessoa ela tem quase que ânsia de vômito ao chegar perto de tanto ódio que ela tem. Ela não consegue viver. Aquele ódio consome as emoções, consome a energia dessa pessoa. É algo muito sério, sabe, irmãos? Não é aqui uma chateação temporária, né? O irmão te fez uma coisa, você ficou chateado, no outro dia... Não, é isso não. Isso aqui é coisa séria. João está falando de pessoas, irmãos, que têm ódio, sabe? Esse ódio mortal, aquele ódio cabal, aquele ódio que faz com que a pessoa sequer consiga sentar. Ela vai na igreja, se o irmão estiver do lado direito, ela vai para o lado esquerdo. Ela não consegue, né, nem se aproximar. Ela chega antes ou depois que o outro irmão chegou para não se cruzar. Ela tem ódio do irmão vizinho que é crente, porque é uma situação outra. É isso que João está criticando, é isso que João está tentando alertar os irmãos. Essas coisas não são compatíveis na vida cristã, porque o cristão autêntico, ele escolheu andar na luz. Ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa de opinião, ele fez uma escolha e por isso que ele anda na luz. Bom, terceiro aprendizado ainda, amados, aí no versículo 10, né? João diz, quem ama seu irmão permanece na luz, né? Se a pessoa diz que anda na luz, o verso 9, mas ela odeia, ela continua nas trevas. Agora, quem ama seu irmão permanece na luz. Bom, e nele não há causa de tropeço. João está ensinando aqui o seguinte, irmãos. Quem é o autêntico cristão, pelo fato dele não andar em trevas, ele não tem problema, ele não vive de ódio de outro irmão, ele tem segurança na sua caminhada.
É uma pessoa que anda com uma vida cristã segura. Você vê crentes, muitas vezes, irmãos, que é um alto e baixo, né, na vida cristã, assim, é desproporcional. Vida cristã, você tem altos e baixos, faz parte, né, irmãos? Não é todos os dias que você está com a mesma intensidade. É assim que funciona, somos seres humanos, né? Não somos robôs, não somos ETs. Agora, tem gente que não consegue ter estabilidade na caminhada cristã, sabe? A pessoa não tem segurança. Ela não tem segurança. Tudo que você pergunta, né, em relação à vida espiritual é sempre titubeante, né? A pessoa está sempre com o coração dúbio, ela nunca está com firmeza naquilo que ela faz. Irmão, você é salvo? Não sei não, sabe? Eu não sei, eu sou tão pecador, não sei. Querido, você tem certeza da sua salvação? Não sei, sabe? É gente que vive sem segurança na caminhada cristã. Irmãos, é o que João está dizendo. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Causa de tropeço aqui, irmãos, é pedra, tá? A ideia aqui do termo causa de tropeço geralmente as pessoas tropeçam naquilo que está abaixo delas, né? A nível dos pés. Você não tropeça naquilo que está à altura da sua cabeça, você vai tropeçar nas coisas que estão no chão, uma pedra, né? Um cascalho, uma caixa, né? Uma cadeira velha, qualquer objeto que está à altura dos pés. Então João está dizendo, quem ama seu irmão, ele está na luz, e por ele estar na luz, irmãos, ele tem segurança na caminhada. Ele anda seguro, sabe? Ele não anda com as dúvidas que quem está em trevas vive. Porque a pessoa que está em trevas, emocionalmente falando, ela vive inseguranças, né? Ela não tem segurança de nada. Ela não tem segurança de um casamento, ela não confia em ninguém, sabe? Ela não consegue manter vínculos emocionais afetivos com ninguém pelas suas próprias limitações por causa da falta do verdadeiro amor de Deus e pelo fato de ter permitido que o ódio ocupasse o lugar do amor de Deus. Portanto, o autêntico cristão, querido, ele tem segurança na sua caminhada. O amor de Deus, ele é a credencial para a luz. Olha o que João diz, quem ama seu irmão permanece na luz. O amor de Deus é a credencial para você andar em luz. Se eu não entender o amor de Deus, se eu não preencher o meu coração com o amor de Deus, se eu não entender que o amor de Deus por mim é muito maior do que um mero sentimento meu pelo irmão, eu não tenho essa credencial. O que me credencia em Deus, irmãos, para poder estar na luz, é esse amor dele. Ele me amou primeiro, né? Eu não tenho motivos outros para ter ódio de ninguém, porque eu sou amado por Deus. Para que eu vou ficar perdendo tempo com um sentimento que é prejudicial? Então, aquele que ama seu irmão, querido, que não tem ódio do irmão, ele permanece na luz. Essa pessoa está no estado correto. E nele não há causa de tropeço, ou seja, essa pessoa, ela está segura na sua caminhada e ela não há causa para ela e nem para os outros, né? Porque muita gente pode olhar para mim e falar, mas o pastor Júnior diz ser crente, mas é cheio de ódio, né? Volta e meia está falando que odeia fulano, que odeia o outro, que odeia o irmão, que odeia o pai, que odeia o tio, que odeia o... Que história é essa? Tá entendendo? Você pode ser também causa de tropeço pela falta de andar coração em trevas. Nós escolhemos permanecer na luz ou nas trevas. Irmãos, é uma questão de escolha. Quem ama seu irmão? A pessoa escolheu amar esse irmão. Apesar dos erros, das falhas que todos têm, é uma questão de escolha. Pode discordar, pode não, sabe, conseguir caminhar junto, literalmente falando, né? Mas ele jamais vai ter ódio. Ele olha para a pessoa com compaixão, ele olha para o irmão sabendo, é mísero pecador como eu sou. O ódio é pedra de tropeço a nós e aos outros. Não se iluda, tá bom? Se meu coração está cheio de ódio, isso prejudica a minha caminhada com Deus, mas também prejudica a caminhada dos outros. Porque nós estamos rodeados de grande testemunho, diz a palavra. Tem nuvem de testemunhas, as pessoas estão nos olhando. Seu filho que não aceitou Jesus está olhando. Sua esposa que ainda não aceitou Jesus está te olhando, está percebendo, né, que você diz que ama, né, o irmão, mas você odeia o irmão. Chega em casa, fica claro, né, tem ódio. Eu ando lá porque eu sou obrigado, mas eu tenho ódio do irmão fulano. Queridos, são comportamentos que deixam claro de que não se trata de um autêntico cristão. E nós vivemos uma época, né, como eu sempre digo, de que as pessoas caminham pelas suas próprias filosofias, como os gnósticos, né, estavam caminhando sua própria filosofia, e elas querem argumentar o quê? Não, mas aí é uma questão minha com Deus, Deus sabe meu coração, Deus está tratando, né? Irmãos, tem coisa que não é Deus tratar, sou eu que escolho, né? É fácil a gente pegar e colocar na conta de Deus, né? Nós crentes temos que ter cuidado com isso, né, irmãos? Temos que ter cuidado com essas coisas.
né? A gente coloca na conta de Deus. Não, Deus está me tratando. E aí você passa 1, 2, 3, 4, 10 anos, 20 anos, encontra o irmão. Não, pastor, Deus está me tratando. Na verdade, você está mentindo para você mesmo. É mais bonito você reconhecer. Você está se auto-enganando, né? O amor de Deus não está em você. Você está sendo pedra de tropeço para você e para outros. É mais fácil você reconhecer. Você ainda não foi curado porque você está sendo egoísta. Você não está reconhecendo o seu problema. Você está justificando. E aí joga para Deus. Você joga para, né, o transcendente, joga para o subjetivo. Aí quando você joga para Deus, ninguém vai falar o quê, né? É dele com Deus, mas a gente, à luz da palavra, pode falar de que não está certo, de que está errado. 2 Coríntios, irmãos, capítulo de número 6, 2 Coríntios 6, lá no verso de número 3, Paulo disse assim, ó, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo falando sobre os sofrimentos dele, né, explicando para a igreja sobre os seus sofrimentos, e aí Paulo disse, olha, que eles não era para dar nenhum motivo de escândalo. Tem gente que por causa de não amar o irmão dentro da igreja, ele acaba dando motivo de escândalo para o coração daqueles irmãos, principalmente os que são mais novos na fé. Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo escrevendo à igreja em Filipos diz assim, olha, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas na glória que há em Cristo Jesus. Interessante, né? Paulo falando aqui das ofertas, né? Agradecimento pelas ofertas que os irmãos enviavam, e ele diz que Deus supriria todas as vossas necessidades. Você já parou para pensar, querido, que muitas vezes você tem uma necessidade que ela não é do ponto de vista economicamente falando, mas às vezes é uma necessidade de falar, Senhor, eu estou com problema de estar odiando o irmão fulano, eu preciso tratar isso no meu coração, me ajuda. É uma necessidade. Você já parou para pensar e pedir ao Senhor? Temos que pedir, irmãos, porque às vezes sozinhos nós não vamos conseguir ter sucesso nessa caminhada. 2 Timóteo, irmãos, ainda, capítulo 4 e o verso 18, 2 Timóteo 4, 18, diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E o Senhor me livrará de toda má obra. Deus só pode me livrar, irmãos, desse sentimento de ódio pelos irmãos se eu permitir. Deus não pode fazer de forma forçada, né? Tem que permitir. Eu tenho que abrir o coração e permitir. Deus, eu preciso. Eu necessito. Senão, sozinho, dificilmente a gente vai conseguir, né, irmãos? Pelas próprias limitações que nós, enquanto seres humanos, temos. Quando nós pensamos aqui, irmãos, a respeito dessa segurança, então, você tem que lembrar que João está dizendo, olha, quem ama seu irmão permanece na luz. E o fato de ele permanecer na luz, ele não é motivo de tropeço, ele também não tem causa, né? Ele não tem causa para tropeçar, não tem nada, ele vai rompendo. É uma pessoa que caminha em segurança, caminha em paz, porque ele ama o irmão, que é a credencial para poder andar em luz. Verso 11, olha o que João vai ensinar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Olha que interessante. Verso 10. Quem permanece na luz, a pessoa tem segurança na caminhada. Ela não tem motivo de tropeço e nem é motivo para ninguém. Agora, o verso 11, João disse o quê? Mas, tá, em contraponto ao outro lado, quem odeia seu irmão, ela está em trevas. Olha aqui, agora o perfil que eu sempre te falei do interno e do externo, ela está, tá? Uma condição interna nas trevas e ela anda, ou seja, ela tem uma condição de caminhada, ela expressa essas trevas. Ela está e ela anda em trevas. Essa pessoa tem as trevas dentro de si, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, mas essas trevas não se limitam ao seu interior, elas são explícitas, porque ele diz que essa pessoa anda em trevas. Aí tem um lado comportamental, o comportamento dessa pessoa que, como disse de novo, o corpo é a boca da alma. O corpo vai falar, as atitudes vão falar, porque quem odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, tá? Ela vai mostrar, vai ficar claro, não tem como ela esconder isso.
Detalhe ainda, ele diz, não sabe para onde vai, porque as trevas fizeram o que, irmãos? O cegaram. Se por um lado quem ama o irmão tem segurança na caminhada, pelo outro lado, irmãos, quem odeia o irmão em Cristo, quem odeia seu semelhante, quem odeia os irmãos da fé, quem odeia os da mesma fé, os domésticos da fé, essa pessoa, ela não foi liberta de verdade. Essa pessoa está se auto-enganando. E detalhe, ela não sabe, ela está perdida. Ela não tem segurança. Ela não sabe qual é o seu destino. Ela não sabe qual é o seu terminal. Ela não sabe qual é o seu ponto de chegada. Ela não sabe qual é o seu objetivo. Ela não tem isso. Sabe? Ela está caminhando, sabe? Ela vai tentando andar do jeito que ela acha que dá e tropeça e cai, tropeça e cai, tropeça e cai. Nunca consegue, sabe? Ter uma vida ampla, uma vida clara, transparente, sabe? Vendo que no chão tem um objeto que eu vou cair. Sabendo, não, tem uma pedra, aquela pedra não vai me derrubar, eu vou caminhar outra direção, não vou ficar caindo nisso. Portanto, quem odeia seu irmão está em trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Queridos, o quarto aprendizado aqui é: o autêntico cristão, ele não odeia os seus irmãos porque ele escolheu um destino mais excelente. Ele escolheu um destino mais excelente do que o destino do ódio. Ele escolheu um destino mais excelente do que o destino de ficar guardando o ódio dentro do coração, porque ele está cheio do amor de Deus. Caminhar em trevas, irmãos, não é uma opção para a vida do crente. Não é uma opção para a vida do crente. O autêntico cristão, ele não está e ele não caminha em trevas, em hipótese alguma, porque ele escolheu um caminho mais excelente. Uma vida sem direção, irmãos, é uma vida sem propósito. Essa pessoa, ela perdeu o propósito. Porque ela não sabe para onde ela vai. Ela está perdida. Ela está cega. E os irmãos sabem que uma pessoa com deficiência visual, se você colocar no local que ela nunca foi, ela vai ficar totalmente perdida ali, até que alguém possa ajudá-la, porque ela nunca esteve naquele ambiente, ela não domina aquele espaço. Portanto, quem está com o coração cheio de ódio, João está alertando. Tal pessoa está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Irmãos, o inferno faz isso. O inferno faz isso com as pessoas, né? Faz isso com a gente se a gente deixar. Ele nos cega, sabe? E por que cega aqui, irmãos? Você já viu aquela expressão popular assim? Fulano estava cego de ódio. Já ouviu essa expressão? Já viu isso? Fulano estava cego de ódio. Isso é um dito popular, mas que se encaixaria aqui perfeitamente. Porque é isso que o ódio faz. O ódio faz com que a pessoa não saiba para onde está indo, porque ela fica cega. As trevas cegam a pessoa. Ela só vê aquele alvo, ela só vê aquela pessoa, ela só vê tanto ódio que ela não enxerga ninguém. Já ouviu alguém falar assim, eu fiquei com tanta raiva que ficou tudo escuro em minha volta, eu só vi aquela pessoa. Cuidado, irmãos, com esse tipo de sentimento. O ódio, ele causa cegueira espiritual e causa cegueira emocional. O ódio faz esses dois níveis de cegueira alcançar a nossa vida. E aí nós não conseguimos enxergar nada que é espiritual e a nossa vida emocional, ela só desce de ladeira abaixo. Romanos, capítulo de número 8, irmãos. Romanos, capítulo 8. E o verso 28 tem um aprendizado muito fundamental para isso. Olha, e sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente está em Cristo, amados, eu escolho esse caminho mais excelente, sabe, que é amar os irmãos, que é não ter ódio. E esse caminho mais excelente, ele vai me fazer chegar onde? Onde o escritor de Romanos está dizendo aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por amar a Deus e por Deus ter me amado, é que eu sei que as coisas vão cooperar a meu favor. Eu escolhi algo mais excelente. Eu escolhi um caminho mais excelente do que o caminho do ódio. É uma questão que nós precisamos ter cuidado, irmãos, e precisamos pensar. Filipenses ainda, capítulo 3, os versos 13 e o verso 14, Paulo disse assim, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que as coisas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, por escolher um destino mais excelente do que o ódio, é que a gente prossegue. A gente sabe para onde nós estamos indo, que eu escolhi um caminho mais excelente, diferentemente da pessoa que não sabe para onde vai porque ela ainda está em trevas, porque ela não ama o irmão e ela está cheio de ódio pelos irmãos. Mateus, lá em capítulo 5, tem um versículo ainda, verso 12, que eu acho que faz muito sentido, irmãos. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Engraçado, né? Jesus orientando de que, olha, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, tem um benefício. A gente não está, né, irmão, sendo simplesmente abrindo mão por abrir, né? Deus nos ama, eu não tenho mais motivo para ficar botando ódio dentro do meu coração, porque eu estou escolhendo algo maior. E ele tem esse galardão nos céus para entregar a cada um de nós, desde que a gente chegue lá, né? Desde que a gente consiga chegar lá, porque os sentimentos podem ser impeditivo para a nossa salvação. Apocalipse 5, verso 22, né? Eis que cedo venho, né? E você vai estar comigo, a minha recompensa também, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Portanto, eu não odeio os irmãos, você não vai odiar seus irmãos, porque você escolheu um caminho mais excelente, você não quer andar em trevas, você não quer andar perdido, desorientado. E o que tem de gente, irmãos, perdido, desorientado, né? É muita gente dentro da igreja que precisa rever aí as suas bases urgentemente. Bom, no verso 12, então, chegando aqui no último versículo, João fala que, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O que João não é que ele conclui, tá? Porque o texto continua, mas olha que informação dentro disso que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, irmãos, com essa questão do amor, ódio, essa coisa toda. Olha o que João está dizendo. Filhinhos, eu vos escrevo, ou seja, esse novo mandamento que eu estou escrevendo a vocês, de que é necessário amar os irmãos, é necessário amar os outros que estão nessa caminhada com vocês. Eu estou escrevendo isso porque os pecados de vocês foram perdoados. Ou seja, vocês não aceitaram Jesus, vocês não escolheram uma vida de fé, uma vida cristã, uma vida em Deus. E não foi pelo nome de Jesus, né? Graças ao nome de Jesus que esses pecados foram perdoados. Por que tem alguns então que estão escolhendo o caminho do ódio, ao invés de escolher um caminho mais excelente, que é o caminho do amor pelos irmãos? Irmãos, é o perdão dos pecados que nos liberta do ódio, porque o ódio também é um pecado. Ele também é um pecado. E enquanto houver ainda pecados dentro de nós não confessados, ainda não perdoados, porque nós não pedimos talvez perdão por eles continuam nos fazendo caminhar numa direção contrária do que é a palavra de Deus. O perdão dos pecados nos liberta desse ódio. O privilégio do perdão, irmãos, é superior ao da amargura do ódio. O privilégio do perdão é superior à amargura do ódio. Acredite nisso. É um privilégio o perdão. E esse perdão, irmãos, como disse João, graças a quem? Ao nome de Jesus. Sabe? Não é o perdão porque um sacerdote foi lá e cortou o pescoço de um carneiro, de uma ovelha e botou lá no propiciatório. Não é um perdão, né, porque o sacerdote diz que está... Não. É o perdão concedido graças ao nome de Jesus. Portanto, o privilégio do perdão, ele é muito superior à amargura do ódio. Muito superior. Por isso que João está dizendo, filhinhos, eu estou escrevendo isso porque o pecado de vocês, eles foram perdoados. E por que vocês estão escolhendo andar em ódio? Estão escolhendo ter ódio dos próprios irmãos, da mesma fé, dos de dentro de casa, sabe? Daqueles que caminham no caminho da salvação com vocês. Por que essa escolha? Não faz sentido ter essa escolha. A liberdade do perdão, irmão. Se há um privilégio, né, do perdão, há também a liberdade do perdão. Ela é superior à prisão do pecado. João falou o que aqui atrás, irmãos? No verso de número 11. Quem odeia o irmão
ele anda em trevas, está em trevas, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. A liberdade do perdão, queridos, somos livres, sabe? Sou livre. Deus me perdoou. Cristo, em sua morte na cruz, me perdoou. E por ter tido esse perdão, não faz sentido eu viver nessa prisão do pecado, do ódio. Eu não preciso viver mais assim, eu estou livre. Só que isso não pode ser da boca para fora. Isso precisa ser da boca para dentro e com o comportamento acompanhando. A graça de Cristo Jesus, irmãos, é a nossa garantia contra esse ódio. Esse ódio que me faz odiar os irmãos. Essa graça de Cristo na salvação é a nossa garantia. Por isso que João diz, eu lhes escrevo porque os pecados foram perdoados. Foram perdoados. O que Cristo Jesus fez foi suficiente. O suficiente. É só nós confessarmos com os nossos lábios, reconhecermos de fato, de verdade, que automaticamente nós estaremos livres, né, desse maldito sentimento que insiste, se você não tiver cuidado, em voltar e tomar conta aí do seu e do meu coração. Nós já estudamos aqui 1 João, no capítulo 1, lá no verso 9, você lembra que João disse assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e fazer o quê? Nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para isso. Mas eu preciso fazer o quê, irmãos? Confessar. Não adianta tentar ficar no campo, né, da falta de confessar, porque se não confessar, certamente nós não teremos o perdão. É necessário confessar. Efésios ainda, capítulo 4, verso 32, o apóstolo escrevendo à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, antes, irmãos, sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que todos os textos sobre perdão, principalmente dito pelos apóstolos, você vai perceber, por causa do perdão, como Cristo te perdoou, perdoa seu irmão, como Cristo te perdoou, perdoai seus irmãos. É sempre assim. O critério não é o perdão humano, né, irmãos? O critério é sempre o perdão de Deus. E eu quero deixar aqui por último, Colossenses, capítulo 1, os versos 12 e o verso 13, diz assim, olha, dando graça ao Deus Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse perdão dos pecados, ele nos tira de onde? Ele nos tira do poder dessas trevas e ele nos transporta, sabe? É como se fosse uma viagem, ele nos faz viajar, ele muda a gente de lugar para participar da herança dos santos na luz e para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, versos 13 e o verso 14. Portanto, o perdão dos pecados nos liberta do ódio. Talvez você está com problema de ódio de irmãos em Cristo por causa de problemas, questões pequenas, né? E deixou isso entrar no seu coração. Peça perdão a Deus, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Cristo, se reconcilie nesse particular para que você possa ter a liberdade e a libertação desse terrível sentimento que pode ser muitíssimo e é prejudicial para mim e para a sua vida. A conclusão, irmãos, dessa lição, então, primeiro, o amor e ódio não cabem dentro do autêntico cristão, né? Não cabe, só vai caber o amor. Se ele é um autêntico cristão, o ódio não cabe. Pode caber uma raiva temporária, né? Uma desatenção temporária, uma coisa. Agora, não pode ser algo fixo, algo que não muda, tá bom? Segundo, o autêntico cristão escolhe andar na luz e não nas trevas. Nós vimos que é uma questão de escolha. O autêntico cristão, ele escolheu. Não é que ele é mais perfeito que ninguém, né? Não é que ele não peca, não, mas é uma questão de escolha. E todas as vezes que ele percebe que está nesse particular no pecado, ele retorna, pede perdão, se acerta, porque ele sabe que ele não quer andar, porque ele escolheu andar em luz. Terceiro, ama os irmãos consciente de que também são pecadores. Né? João, ele chega a dizer aqui, né? Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Por que eu caminho, irmãos? Eu amo meus irmãos? Porque eu estou consciente que eles também são pecadores. E eu posso ser pedra de tropeço na vida deles, como isso também pode ser na minha. Quarto, caminha na luz e o resultado é uma vida santa e abençoada.
por essa pessoa, pelo autêntico cristão, por ele escolher caminhar na luz, qual o resultado disso, irmãos? O resultado é uma vida santa e abençoada. Muita gente, a maioria dos irmãos vive uma vida santa e abençoada, graças a Deus, a maioria, né? A maioria. Essa questão do ódio aqui é um grupo muito pequeno que ainda não entendeu a importância, né? E vai deixando esse sentimento crescer. E o quinto, foi perdoado por Cristo, por isso ele consegue perdoar. Ele foi perdoado por Cristo, por isso é que ele consegue perdoar. É o que João falou. Seus pecados já foram perdoados graças ao nome de Jesus. Se foi perdoado, irmãos, por que não perdoar? Por que não abandonar, né, esse sentimento terrível que é o sentimento de ódio que pode nos fazer destruir a nossa vida emocional, espiritual, perder salvação, destruir a vida dos outros. Então tenhamos muito cuidado, tá? E lembre-se, o autêntico cristão, ele não odeia os outros cristãos. Não odeia. Não odeia ninguém, tá? Mas a lição aqui, o texto, né? Eu não posso dizer que João está falando do povo do mundo, não. Está falando dos cristãos, então não pode odiar ninguém, mas em especial os próprios irmãos, tá? Bom, para a gente encerrar, lembrando que nós estamos, tá? Aí fazendo uma grande obra, irmãos, e precisamos que você faça a sua parte, tá? Estamos já com uma perspectiva muito boa, muito antes do que todo mundo está pensando, em nome de Jesus, voltar para a nossa casa, tá? Então já tirou ali o chapéu da nossa casa, já colocou já a estrutura do telhado, tá? A estrutura, tá bom? A estrutura, já está quase pronta a estrutura, depois já vai começar aquela parte de cobrir, né? Botar um chapéu novo na nossa casa, enfim. Mas precisamos que cada um de nós façamos a nossa parte, tá bom? Então continue ofertando, continue fazendo a sua parte, envolva-se em tudo isso, tá? Nós fazemos parte de uma grande obra, né? Como eu sempre gosto de lembrar de Neemias 6:3, estamos fazendo uma grande obra, né? Neemias não falou que ele estava fazendo sozinho, estamos, né? Uma comunidade, é um grupo, somos um povo, somos uma mesma mente, um mesmo coração, um mesmo objetivo, e nós vamos aí romper em fé em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós temos também, né, irmãos, o nosso culto de missões, tá bom? Então não se esqueça que hoje temos culto de missões, vai ser uma grande bênção, sempre aquela palavra rema, aquela palavra que nos faz, né, irmãos, despertar sobre a importância de nós estarmos aí sempre atento e sempre dando atenção à missão, porque missão está no coração de Deus e também faz parte aí do nosso DNA, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco e que você possa ser abençoado, ter um domingo abençoado e que domingo que vem estejamos aqui juntos novamente, tá? Para poder aprendermos mais da santa palavra de Deus. Oremos. Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de estar com meus irmãos, ensinando a tua palavra, que ela possa fazer sentido em nossas vidas. Deus, que nós não tenhamos, Senhor, ódio por os nossos irmãos e por ninguém, mas que principalmente, Deus, os irmãos da fé, que a gente possa ter consciência de que se eu não amo, Pai, os irmãos da própria fé, dificilmente eu vou ser capaz de amar os de fora. Portanto, Pai, que nós tenhamos clareza no Senhor de que o ódio é um mal que tira de nós a bênção da salvação, a alegria da vida e principalmente a comunhão com a tua igreja. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe, tenha um domingo abençoado. Amo vocês e até 19 horas nosso culto de missão e domingo que vem aqui às 9 da manhã a nossa EBD. Fique em paz, até domingo que vem.